Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que nesses dias que eu estive afastada, mas é por motivos muito severos mesmo, né? E por necessidade, que eu estive afastada dos nossos vídeos, mas aqui já estamos, né? Retomando o nosso trabalho, retomando tudo que a gente tem feito aqui no YouTube, nos vídeos, porque nós estamos, né, preparando o final de ano das pessoas, né, que a gente ajuda, né? Por isso aqui já vou logo deixando o recadinho inicial para vocês, que continuem, quem está ajudando, continue ajudando, né, para que a gente faça as cestas básicas, né, e que dê o melhor de nós, que a gente possa dar para as pessoas que mais necessitam, né? E neste vídeo, né, com a graça de Deus, a presença dos mentores e de vocês todos aqui no nosso canal, nós vamos falar a respeito de excesso na atuação sexual de quem é médium, porque o que eu estou recebendo de pessoas, e-mails de pessoas que estão passando por problemas, né, de esquizofrenia, né, de excesso na atuação sexual e que são médiums, é que dá esses problemas. Então, através do livro, pelo livro, né, de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, eu achei esse pedaço de texto aqui muito bom, que ele fala do excesso da atuação sexual, entendeu? Ele diz que estava com o mentor dele, né, o orientador, nesse caso, Alexandre, lá na colônia, né? Na colônia Nosso Lar, né? Aquela pinchezinha que eu falei para vocês que eu ia ganhar, a pinchezinha. Essa é a duquesa, eu apresento a vocês a duquesinha, é a duquesinha essa aqui. Então, ele diz o seguinte, né? Que lá eles estavam olhando as pessoas que estavam em desenvolvimento, né? Lá, e estava vendo que muitos deles estavam completamente desorientados. Eles estavam com o campo energético completamente debilitado, desequilibrado, né? Então, ele diz o seguinte: eles começavam a observar os participantes, ou seja, ele e o orientador dele, Alexandre, né? O primeiro foi um rapaz com um lápis na mão. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise assemelhava-se a reduzida semente. As glândulas geradoras do aparelho genital emitiam fraquíssima luminosidade abafada por corpúsculos negros, né, que tinham espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas, na próstata, nas massas uretrais, e invadiam e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Um rapaz fez um comentário que não tem vindo muito, pois está desentusiasmado por não conseguir escrever nada. Eles estavam fazendo nesse caso aqui, era um estudo fazendo um desenvolvimento sobre fazer psicografia, né? Então, as mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidímio, onde absorviam os embriões delicados da vida orgânica. Os embriões significavam que aquele acervo de pequeninos seres escuros. O que significava aquilo, nesse caso, né? Pareciam imantados uns aos outros, na busca de destruição. Vamos lembrar que não estamos apenas falando de excessos cometidos fisicamente. Nossa mente cria os excessos, não necessariamente temos que fazê-lo para vivermos as consequências dos excessos. Ou seja, a nossa mente cria, é aquilo que eu tenho falado nos vídeos, né? A nossa mente cria, aquilo fica criado, um pensamento vira algo realmente concreto, e o que acontece? Acontece que a pessoa fica nesse estado de coisas, e vai ser médium, vai fazer um tipo de desenvolvimento que não consegue, né? Os bacilos psíquicos são larvas de natureza psíquica das torturas sexuais completamente desconhecidas da microbiologia mais avançada aqui dos encarnados. Criados pela própria mente em desalinho, multiplicam-se indefinidamente à medida que o indivíduo se enreda em pensamentos tormentosos, né? São produzidos pela sede de prazeres inferiores, cultivadas pelo descontrole das emoções, através de experiências sexuais variadas, como também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam, visitando com frequência
à maneira de vampiros. O corpo perispiritual recebe toda a influência do seu desequilíbrio sexual. Ou seja, vocês veem, né, pessoal? O sexo, ele é normal, ele é sadio. Mas quando fica a mente criando, né, esses desalinhos, olha o que acontece. Porque eu tenho clientes que, de tanto pensar em verem filmes pornográficos, eles atraíram para si, né, entidades que foram geradas pelo seu próprio pensamento, vocês estão compreendendo? Gerados por eles próprios. Então, para tirar, eles não sabiam o que estava acontecendo, porque não tinha mãe de santo ou pai de santo que descobrisse aquilo, né? Somente esse meu trabalho é que fez com que eles descobrissem e eles fossem tratados. Já teve, eu já contei isso em vídeos, né? Umas entidades que se agarravam, né, nas costas, outros nas pernas, no peito, né, nas partes genitais da pessoa, né, e que não queriam se desgrudar porque a pessoa não se desvencilhava daqueles tipos de pensamento, né? Eu já falei sobre isso, né? Então diz aqui, como se processa? A mente viciada expele a matéria mental inferior, excelente meio de cultura para o desenvolvimento das larvas psíquicas patogênicas. Os bacilos assumem o comportamento predatório, típico de verdadeiros parasitas, nutrindo-se às custas das matrizes energéticas dos seres. Progressivamente, eles corroem a tênue textura eletromagnética do corpo perispiritual, né, até desarticularem por completo os centros vitais. Por fim, a ação predatória no perispírito termina por repercutir mais tarde na zona orgânica, sob a forma de enfermidades degenerativas, dolorosas e de difícil diagnóstico para a medicina clássica. Ou seja, com o tempo aquilo vai passando, ele vai se agarrando, né? Vai corroendo o perispírito até que passa para o organismo físico, que é o nosso corpo físico, né? Até desarticular por completo os centros nervosos. Porque eu tenho clientes que estão ainda passando por esses processos, né? Às vezes, inicialmente se dá de 6 a 8 meses, mas às vezes se prolonga para 10 meses, 1 ano de tratamento. Por quê? Porque devido à própria pessoa que não desarticula aquilo da sua mente, faz com que o sofrimento perdure. Vocês estão compreendendo? Então, aqui nesse caso de André Luiz no livro, né, nos domínios da mediunidade, ele está falando na questão de pessoas que querem desenvolver a mediunidade e estão tendo dificuldade pela própria mente da pessoa, não é ninguém que está não deixando ela desenvolver, é a própria mente da pessoa. Uns não querem a mediunidade, tem que ver por que não querem, se pode ser, como é que vai trabalhar aquilo. E outros que querem não conseguem, devido a essas coisas que acontecem na vida da própria pessoa e que a pessoa quer se desvencilhar e não sabe qual o propósito daquilo, por que está acontecendo, por que os mentores não desenvolvem ele, por que aquilo não está se deixando desenvolver. Vocês estão compreendendo? Então, o que nós temos para fazer é pensamentos limpos, né, pessoal? Não ficar, assim, articulando pensamentos com excessos sexuais, de atuação sexual, porque vai atrair entidades que têm vibração neste nível e aí vai ser muito difícil depois, né, complicado até de se retirar esses processos todos. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita proteção. Deus esteja com todos vocês.